Sejam muito bem-vindos ao canal Improviso no Quintal. E hoje nós vamos mostrar o que a gente considera a nossa obra-prima aqui, que é esta bela cabana. Pelo menos a gente acha que é uma bela cabana, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente construiu, por que a gente fez ela e o passo a passo um pouquinho para vocês entenderem, tá bom? O quintal aqui onde a gente construiu tem aproximadamente 14 metros até lá no fundo e 14 metros aqui para o lado também, tá certo? É um terreno bastante generoso para dentro da cidade, mas logicamente o que eu quero mostrar é que você não precisa de uma quantidade tão grande de terreno para construir uma cabana, até porque dá para perceber bem que a cabana ela ocupa só aí menos de um quarto, né, de todo o terreno, tá bom? Então é uma coisa bem bacana para você fazer e o objetivo aqui do canal é que você se inspire um pouco, tire a bunda do sofá, brinque com seu filho. Inclusive já iniciou a história da cabana dizendo que ela foi começada em março de 2020, ou seja, lá pelo início da pandemia aqui no Brasil. E aí, meu amigo, lockdown, você que está acostumado a trabalhar, sair todo dia, ter que ficar em casa, ainda bem que a gente teve a felicidade de poder construir aqui atrás. Então foi um passatempo durante muitas semanas, enquanto a gente ficava fechado e tinha que trabalhar, tá bom? Inicialmente a gente pensou em fazer a cabana aqui atrás, certo? Vem um pouquinho para o lado aqui atrás. Porém, ficaria um pouco ruim por conta do varal aqui, uma série de coisas, né? Depois eu acredito que a opção mais acertada foi aqui mesmo, tá? A gente plantou um pé de cana, aqui temos um pé de acerola que inclusive ainda tem algumas acerolas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já passou o tempo das acerolas, mas algumas ainda estão aí conosco, tá legal? A gente resolveu fazer aqui porque também fica um pouco mais protegido. Então o pé de acerola protege, tem os dois muros aí atrás também protegendo, isso acaba ajudando bastante, tá? Eu vou passando e vou mostrando para vocês e daqui a pouco a gente já entra em alguns detalhes, tá? Por que a gente resolveu fazer esse estilo de cabana, tá? Toda com madeira, desse jeito. Poderia ter feito uma outra cabana, logicamente, né? A ideia inicial era que aqui embaixo fosse tudo cimento, a gente tivesse umas vigas. Eu cheguei a comprar, deixa eu até mostrar aqui para vocês um pouquinho. Cheguei a comprar alguns blocos que estão ali atrás, tinham mais, para fazer toda uma base, toda uma estrutura aqui, mas ia ser muito complicado, ia ser mais trabalhoso do que já foi, e a gente viu que teríamos alguns probleminhas, mexer com cimento, ter que cortar aqueles vergalhões, aqueles ferros, então ficaria tudo um pouquinho mais complicado. No fim das contas a gente resolveu fazer dessa maneira, tá bom? Se vocês pararem para observar, tudo aqui tem um pouco desse preto, tá certo? E o que é isso aqui? Isso aqui se chama Neutrol, meus amigos, ou pintura hidroasfáltica, ou simplesmente hidroasfalto, tá? Então ele cria uma película realmente por dentro, né, por fora, na verdade, da madeira, não permitido que por dentro entre umidade, tá bom? Então a gente comprou todas essas madeiras roliças, tá certo? Essas madeiras nada mais, nada menos que são escoras de eucalipto para construção, tá bom? Então quando você vai fazer uma laje, você precisa apoiar, toda ela foi feita com isso aí. À exceção dessas tábuas de caixaria que eu já vou contar a história para vocês, tá? Então, qual é a dimensão, iniciando aí, da cabana? A cabana aqui, ela tem 3,5 aqui do início da varanda até o final, e a parte interna ela tem 2,5, então temos 2,5 mais 1 metro aqui. E do outro lado, deixa eu chegar aqui para vocês que fica mais fácil, na sua frente ela tem aqui 2 metros, tá? Então é uma cabana que atende muito bem a nossa necessidade, tá certo? Ela cabe aí com
tranquilidade 5 pessoas ali dentro, tá certo? Vocês vão ver um detalhe muito interessante, não quero mostrar, mas que tem ali. A gente no inverno se achega, tá? Então 5 pessoas dá para sentar, dá para conversar, colocamos uma mesinha ali dentro, fica um local bem bacana, tá certo? Eu vou começar a falar de alguns detalhes para vocês agora. A gente resolveu fazer dessa madeira roliça, porque é mais fácil de trabalhar e 2, porque é infinitamente mais barato que você comprar madeira de eucalipto tratado e tudo mais. E a gente não precisa que isso aqui dure 15 anos, né? Isso aqui era um passatempo durante a pandemia, tá certo? Então a gente começou por onde? A gente começou fazendo as demarcações de furos, vamos dizer assim, onde a gente colocaria esses primeiros pilares, tá certo? Eu tive pesquisando bastante, eu e meu filho, minha esposa, a gente ficou pesquisando bastante sobre como fazer isso aqui, tá certo? Mas basicamente a gente veio com uma corda, né, com um fio e começamos a fazer um X em todos os buracos que a gente precisava fazer, tá certo? Claro que, como qualquer construção, à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, né? Então, por isso, Improviso no Quintal, o nome do canal, tá? Então, a gente fez aqui, fizemos um buraco bem grande, fizemos 2 aqui, 3, 4, aqui ao final da casinha também fizemos casinha barra cabana. Fizemos ali mais um aqui, mais um ali e lá do outro lado também. Fizemos um aqui no meio também, tá? Uma das coisas bacanas de você fazer isso é que você vai aprendendo conforme você faz. Então tudo aqui foi um aprendizado. No início não tinha feito esse furo e aí eu vi que o vão ficaria muito grande para apoiar as madeiras lá dentro e aí depois eu tive que fazer isso aqui, né? Então esse furo e esse furo foram mais profundos e esse aqui, na verdade, ele só está apoiado a poucos centímetros para baixo, tá? Esse foi o primeiro passo. E aí a gente começou a se perguntar como é que a gente vai colocar o telhado depois que isso estiver pronto, né? E se vocês derem uma olhadinha aqui em cima, o telhado ele tem essa estrutura, tá bom? Ele vem com a madeira roliça até lá em cima e depois ele vem com uma travessa quadrada, né? Uma espécie de um sarrafo de telha mais quadrado que vai de uma borda até a outra, tá? Isso foi feito também para facilitar o nosso trabalho, porque existem 1000 maneiras de você fazer um telhado, mas várias dessas maneiras são bastante complicadas, tá? Como vocês podem ver ali em cima, o telhado ele tem toda uma estrutura semelhante à de telhas convencionais, tá bom? Então em telhas você teria sarrafos um pouco mais próximos um do outro e aí você teria as telhas simplesmente encaixadas, tá bom? Já vou falar sobre o que a gente colocou aí em cima, tá? Aqui eu cometi um erro que foi o seguinte: a gente colocou aqui na base, fizemos esse buraco no chão. E esse buraco no chão, ele veio, logicamente, com a madeira até aqui. E depois que eu me toquei que eu poderia ter deixado a madeira roliça até lá em cima, não precisaria ter feito essa gambiarra ali, que foi apoiar esse pedaço aqui em cima, para depois apoiar o outro lá para o outro lado, tá? Algo bem importante aqui também, para se notar, é essa mão francesa. Sem essa mão francesa, esquece, a sua construção está fadada ao fracasso, tá? Então a gente fez mão francesa aqui em cima, ali do lado, e fizemos aqui também, tá? Não tem como ter segurança sem mão francesa. Depois da mão francesa, então, vamos para como a gente fez o alicerce de tudo isso aqui. Depois de cavado, a gente pegou e começamos a colocar todas essas como se fossem vigas aqui embaixo para que pudessem suportar a nossa cabana, tá? A gente pensou bastante em como a gente poderia fazer isso,
e no final das contas a gente acabou utilizando pregos mesmo, tá? Se vocês forem olhar, olha só a nossa plaquinha de Blumenau que encontramos aí não leva entulho, tá? Se vocês forem notar, é bastante torta essas madeiras, né? Ou seja, isso gera uma dificuldade enorme na hora que você vai fazer qualquer construção, porque você quer deixar as coisas retas, então você quer que a sua cabana, melhor dizendo, ela fique reta e ela fica torta, né? Então você cava um buraco aqui, imaginando que ele vai chegar reto nesse ponto, e lá embaixo você precisa cavar um pouco mais para o lado porque a madeira está torta. Então eu fui aprendendo isso à medida que a gente ia fazendo, tá certo? Já estou dando um spoiler do que tem lá dentro, você já está vendo ali a nossa chaminé, que isso também é uma coisa bem interessante, tá? Então aqui embaixo ficou um espaço bastante generoso para a gente colocar madeira, guardar uma série de coisas que a gente acaba precisando, tá? Não entra água nenhuma embaixo da casa, tá bom? Zero, é totalmente seco. Logicamente aqui na parte do que seria a varanda entra um pouco de água porque acaba passando aqui pelo meio, mas lá dentro não entra água alguma, tá bom? Vamos começar, vamos entrar para vocês terem uma ideia. Aqui a gente fez a escada de uma maneira bastante simples. Esses furos são para que escoe água. Se você já fez algum tipo de construção, você sabe que isso é um grande problema, tá? Então a gente fez esses furos e eles evitaram com que a madeira apodrecesse. Esses degraus aí já estão há mais de um ano e além de serem de uma madeira boa, né? Não sei se isso era canela, restos que estavam embaixo da casa, a gente acabou fazendo esses furos e a gente viu que melhorou bastante, tá bom? Então aqui a gente tem um desnível, por isso a gente precisou fazer também essas escadas, tá bom? Aqui tem um banquinho que a gente acabou fazendo. Temos uma varandinha também bastante generosa, com 1 metro dá para sentar. Antes eu falei 6 pessoas, mas com essa varanda aqui você bota aí umas 8 pessoas aqui. Claro que não vai dar para dar uma festa nem nada disso, mas dá para brincar bastante, tá bom? Iniciando pela porta, temos aqui um grande trabalho, uma grande obra de arte do primo do vizinho do cachorro de Romero Brito, onde a gente acabou brincando com algumas coisas aqui, não era para ficar parecido com ele. Essa parte preta aqui é preto embaixo por uma razão bem objetiva, porque tem o mesmo neutrol que a gente passou na base, a gente passou aqui, porque até um determinado nível da porta acaba pegando chuva. Então a gente acabou passando aqui, porque essa porta é feita de madeirite. E você sabe que o madeirite é uma coisa difícil de resistir à chuva, né? Uma coisa bastante provisória. Resolvemos colocar uma bandeira do Brasil porque acreditamos no nosso país e eu acho que é importante termos o patriotismo entre nós. Tá legal? Então aqui a gente tem a porta e aí a gente vai para dentro da nossa cabana, que a gente dividiu da seguinte forma. Ao entrar a gente fez um painel de ferramentas, onde a gente pode guardar de tudo um pouco. Percebam vocês que a porta ela fica parada sem a necessidade de a gente ficar fazendo grandes ajustes, precisar prender ela, tá? Ou seja, isso significa que ela está no nível, tá? Porque se ela não, vou deixar a tela mais ou menos aqui, se ela, agora ela está correndo para fora, mas se ela não parasse, ao que a gente encostasse ela no fundo, significaria que ela está fora de nível, e aí provavelmente a cabana toda estaria fora de nível e seria uma verdadeira bagunça, tá? Então essa é a visão que a gente tinha aqui de trás da cabana, olhando para a porta, tá? Fizemos esse X aqui atrás e colocamos também um gancho aqui para pendurar corda, sisal, tudo mais. Aqui a gente tem uma outra escada se a gente precisar alcançar alguma coisa obviamente mais alta do que as nossas mãos, tá bom?
Aqui a gente teve uma ideia muito legal, pelo menos eu considero muito legal, que é o seguinte: essa é uma mesa que a gente consegue bascular ela, né? Então a gente consegue montar e desmontar. Deixa eu mostrar para vocês. Fica dessa maneira, então a gente consegue prender com esse negocinho, com essa corrente aí, e aqui do outro lado também, tá? Logicamente, cabana no meio da cidade, ela precisa de energia. Então a gente tem dois pontos de energia vindos diretamente da casa, que fica ao lado, tá? Essa parte de energia não fomos nós que fizemos, a gente chamou um eletricista amigo para fazer, porque é um pouquinho demais, né? Um pouco de areia demais, e aí já envolve alguns perigos que a gente não estava afim de correr. Então ele pegou e trouxe tudo com muito mais segurança do que a gente faria, tá? Aqui na parede a gente tem um brinquedinho que a gente fez, uma espécie de um carrinho de rolimã, também bem bacana, a gente brinca na rampa no início da casa, tá? Aqui a gente colocou toda uma prateleira para guardar um pouco mais de ferramentas, guardar raquete de matar mosquito e tudo mais, tá certo? Botas ali em cima. Essa engenhoca aqui também é mais um projeto aqui no canal, um improviso que a gente fez para deixar a furadeira ligada e poder lixar algumas coisas, mas foi mais para brincar mesmo, tá? Então, como vocês podem perceber, na parte de cima da cabana ela tem espaço para sair o ar, ou seja, além das duas janelas, além dessa outra janela aqui, a gente tem as saídas em cima, tá? Isso ajuda demais para tirar o calor. Não vou mentir para vocês, aqui dentro no verão é quente, não tem como ser diferente, porém é um calor suportável, especialmente para crianças, porque tem toda a saída de ar, né? Então, eu esticando a minha mão, só para vocês terem uma ideia, eu esticando a minha mão, eu tenho perto de 1,80, eu estou bem distante ainda, estou uns 30 centímetros da lâmpada, então até lá em cima isso deve ter mais de perto de 1 metro além da minha mão, tá? Ou seja, o ar quente sobe e ele se manda por esses locais aqui, tá bom? Aqui são os couros de animal bem antigos, coisa que a família tinha guardado. Aqui também temos uma serra antiga que ganhamos, ela é feita especialmente para você cortar esse tipo de dente, é feito para você cortar madeira verde, tá certo? Então, se você já tentou cortar madeira direto da árvore com um serrote comum, você sabe o que eu estou falando. Tranca tudo, porque aquele tipo de dente do serrote não é feito para cortar madeira verde, tá bom? Aqui a gente colocou um suporte para lenha, suporte para guardar tudo que a gente corta, né? Tudo não, né? Uma parte que a gente corta do jardim, e ela serve de combustível para tchararam, a nossa super ultra lareira, fogueireira e tudo que tem direito, que tem relação com fogo, tá bom? Isso aqui, pessoal, deu um trabalho ferrado pra gente fazer pelo seguinte: como é no improviso, você acredita que vai fazer de um jeito e vai dar certo. Só que no início a boca tinha ficado muito grande, ela vinha até mais ou menos aqui embaixo. E ela vinha até aqui do lado também. Então eu pensei, vou fazer uma boca bem grande para esquentar aqui no inverno, que é frio. E, final das contas, estava voltando toda a fumaça. Aí a gente começou a fazer uns testes, colocamos umas madeiras para cá, fomos fechando, e a gente acabou vendo que isso ajudou muito a tirar a fumaça. Lógico que não é só isso que ajuda a tirar a fumaça. Espera um pouquinho, deixa eu ir lá fora. Para a fumaça subir, vocês já devem ter visto que você precisa de uma chaminé. E a chaminé, quanto mais alto, melhor, tá bom? Não significa que ela tem que ser exageradamente alta, mas de preferência que ela passe o telhado da casa. Ela poderia ser um pouco mais alto que isso ainda, tá? Mas o cano que a gente tinha guardado não ia além. No começo a gente não tinha esse chapéuzinho aqui em cima, e aí lógico, né, chovia e enchia de água lá dentro. Então a gente comprou esse chapéuzinho
e colocamos aqui atrás, tá bom? Isso aqui, meu amigo, deu um trabalho também para fazer, porque óbvio, não trabalho com construção, mas no final das contas deu tudo certo, acabou ficando bastante interessante, não passa fumaça por aqui e a gente acabou colocando o que eu considero uma engenharia, um improviso muito bacana, que foi esse pedaço de alumínio aqui em cima, tá? Então ele evita que a chuva ela batesse aqui, como acontecia, e aí ela deixava toda essa parte aqui de cima do tijolo e do cimento molhada. E aí quando a gente ia acender, começava a sair toda uma fumaça daqui, que era a umidade indo embora, né? Então com isso aqui acabou evitando todo esse problema, tá? Ainda falando da nossa lareira, a gente tem aqui uma cordinha para a gente soltar. E essa cordinha ela dá essa tranquilidade para a gente colocar alguma coisa aqui em cima. Ou simplesmente deixar mais um ponto de ventilação. Tá certo? Isso aqui foi ideia da minha esposa. A gente primeiro ia fazer todo um recorte aqui diferente, colocar uma portinha, ia fazer toda uma engenharia. Ela disse, coloca uma portinha basculante que vai ficar melhor. E de fato ajudou bastante, tá? Tanto é que quando a gente fica aqui no inverno, a gente coloca um pedacinho de madeira ali para trancar e em cima desse alumínio a gente coloca a comida que é para ficar quente. Então ela acaba sendo uma espécie de térmica para a comida ali também, tá certo? Uma outra coisa que preciso dizer, o telhado, então, ele é feito, você sabe do que? Não sei se você já adivinhou, mas é feito de blackout de cortina, exatamente isso, blackout de cortina. E eu vou pegar um pedaço aqui para vocês verem. Aqui embaixo eu tenho um restante de blackout de cortina que eu ganhei de um colega meu que tem uma empresa recicladora e eles recebem isso aqui para reciclar, tá certo? Eu não comprei tudo isso aqui. Essa parte do blackout, ela aqui impede que os raios solares entrem. E essa parte aqui, ela é de uma espécie de uma borracha, alguma coisa muito impermeável. Ou seja, não vai passar água. No início eu estava com a ideia de colocar lona primeiro lona de caminhão, mas lona de caminhão é muito cara, né? Depois lona dessas de outdoor, só que lona de outdoor elas têm uma ventilação, elas não são completamente fechadas como essa aqui. E aí meu colega disse, olha, coloca isso que não vai passar água. E dito e feito, tá pessoal? Apesar de ter algumas manchas aqui, que sempre fica um pouco parado, né? A água acaba infiltrando em algum pedacinho ou outro, mas garanto para vocês, tá? Já tem mais de um ano. Nunca choveu dentro da cabana. Nunca, absolutamente nunca choveu. Num dos ciclones que deu aqui, o que aconteceu? Essa parte daqui ela se desprendeu, foi parar aqui atrás. Uma outra parte daqui também se desprendeu. E então choveu um pouco até no meio aqui da cabana. Lógico, mas com ventos horríveis, coisa de cinema mesmo que aconteceu, e aí não tem o que fazer, tá? Mas no restante nunca choveu. Então a gente colocou uma parte dupla. Então primeiro vem uma folha daqui até aqui, depois ela é dobrada e aí ela volta, tá bom? A gente acabou também fazendo ela passar um pouco, tá? Poderia ter passado mais, mas na hora de fazer a medição eu acabei errando e por preguiça e também por não ter um recurso infinito de blackout, eu acabei deixando dessa maneira, tá? Aqui desse lado a gente precisou fazer um detalhe interessante que vocês já vão ver aqui, que é o seguinte. Vocês vão notar que tem um pedaço de chapa de alumínio fora, né? Aqui tem um pedaço de... Deixa eu focar aqui para vocês. Tem um pedaço de borracha ali, que é para quê? Agora ficou melhor de ver. Que é para não apodrecer a ponta do caibro, tá? Então todo esse pedaço de alumínio aqui, ele ajuda para que quando pare um pouco de água, a água não fique direto em contato com a madeira
e logicamente não apodrece tão fácil, tá? De novo, pessoal, não é para durar 15 anos isso aqui, foi um passatempo em tempos de pandemia. Então estamos bastante felizes com o resultado, tá? Aqui no início também a gente fez a gente faria mais uma janela aqui na frente, mas meu amigo, fazer janela é uma coisa que dá trabalho. E então pegamos um pouco desse plástico transparente, a gente simplesmente joga ele para cima e com um pouquinho de boa vontade você tranca ele ali e ele resolve o problema, tá certo? Colocamos o símbolo glorioso, não descurta o vídeo por conta desse símbolo, por favor, tá bom? Apenas uma brincadeira. A gente passou um pouco de óleo queimado nas paredes aqui, tá certo? Para evitar um pouquinho que a umidade e os cupins detonem a madeira. Afinal, eucalipto, cupins amam, pinos, os cupins também amam, que é essa tábua de caixaria. Então, o óleo queimado, que é o óleo de motor de carro, né? Ele acaba dando um pouco de proteção, os cupins não vêm nessa madeira, tá certo? Convém registrar que se você está perto de um curso d'água, perto de alguma coisa, você tem que tomar o cuidado para não usar, porque pode contaminar toda uma parte de lençóis freáticos, curso d'água e tudo mais, tá certo? Então você usa com cautela em regiões que é possível utilizar isso, tá legal? As duas janelas da lateral também foram usadas, né, reutilizadas, estavam velhas, jogadas aí numa outra parte da casa, e a ideia inicial realmente era colocar vidro, fazer uma coisa bonita, mas de novo, né, vidro tem que gastar mais, e aí a janela tá torta, você passa para o vidraceiro o tamanho, chega aqui, ela não encaixa, e aí como é que você vai cortar? Vai ter que ficar indo e voltando 1 milhão de vezes. Então a gente resolveu coloca esse plástico mesmo, ficou bom, tá certo? Ficou melhor do que eu imaginei. Com simples tachinhas você prende elas e agora não quero escuro, quero claro. A gente consegue fazer bem fácil, tá bom? Que prendedores de janela bastante tradicionais, tá? E a gente tranca a porta. Vamos ver se vai dar para chegar lá. A gente tranca a porta dessa maneira bastante simples, né? Escolhemos trancar a porta só por dentro porque a gente tem acesso por essa outra janela aqui, né? Então a gente simplesmente coloca o braço e alcança ali. Essa tranca não é anti-arrombamento, lógico, ela é mais para que o vento não abra a porta e empurre a chuva aqui para dentro, ou que o cachorro entre aqui dentro, como já aconteceu, e pegou coisas que estavam no chão, né? É simplesmente para deixar ela fechada, tá? Pessoal, em grande resumo, foi isso que a gente construiu. Foi uma grande alegria, um grande prazer e um grande desafio, de certa forma, a gente fazer essa cabana, porque cada vez era um novo aprendizado, tá? Esse sistema que a gente usou aqui, ele evita que você precise colocar aquelas, cada um tem um nome para isso, né? Mas aquelas mata junta. No início a gente colocaria todas as madeiras na vertical, só que aí você fica com uma fresta entre elas e por essa fresta vai entrar água. Então dessa maneira aqui você evita esse problema, tá? Então é uma maneira bem fácil de trabalhar. Lógico que você tem esse tipo de, entre aspas, problema, né? Não é uma cabana totalmente vedada. Se isso aqui fosse no meio do mato, eu provavelmente teria que arranjar alguma solução para esses espaços aqui dentro, porque no meio do mato você vai passar 2, 3 semanas sem visitar e você vai ter cheio de novos moradores ali dentro, tá? Então, como a gente está sempre por aqui, não tem problema, uma aranha, algum bichinho entrar ali dentro que a gente tira, tá? Mas no meio do mato seria um problema. Por outro lado, como a gente fez a queda mais ou menos aí uns 50 centímetros para fora da cabana, a gente não tem nenhum problema de entrada de água por esse sistema, tá? Então esse sistema ele é muito bom nesse quesito, ele não deixa nada
entrar, repito, e afirmo com bastante alegria, não entrou nenhuma vez água na cabana, seja por qualquer um dos lados, tá? E eu vou dar um palpite de que essa cabana ela vai durar, olha, fácil, mais uns 3 a 4 anos inteira, né? Eu acho que depois disso ela vai começar a apresentar alguns probleminhas, algumas reforminhas que ela precisa ser feita, tá? Pessoal, por fim, custou aproximadamente uns R$ 500 para fazer essa cabana, tá? Entre prego, parte de madeira, tá? E considerando o seguinte, toda a parte externa, ou seja, todas essas madeiras aqui, a gente conseguiu ganhar com uma pessoa da família que tinha feito uma obra, tinha sobrado um monte de coisa, vou passar aqui por trás da cana, tinha sobrado um monte de madeira, ela disse, ó, pode vir pegar tudo que eu não tenho onde colocar. Então, se a gente tivesse que comprar toda essa madeira, que está lá no chão, está aqui, aí com certeza passava dos R$ 1.000 fácil, porque apesar de ser madeira de caixaria, madeira extremamente simples, não é de graça, tá bom? E uma outra curiosidade para vocês, foi 99% feito no serrote, meus amigos. Sim, tudo no serrote. O que não foi feito no serrote foram alguns pedaços que a gente precisou, especialmente lá dentro, para que a madeira ela pudesse fazer a curva, e aí a gente fez na base da tico-tico, tá? Mas o restante foi tudo feito no serrote. E para quem gosta de questões sobrevivencialistas e tudo mais, eu acredito que esse aqui foi um grande passo que a gente deu, nenhuma relação com autossuficiência, nem autoproteção, mas eu diria mais ao autoconhecimento. Aquilo que parecia impossível no início de ser feito, foi colocado de pé. Já passou muita chuva, muito vento nesse um ano, e a gente está bem feliz com o resultado. O que eu mudaria num próximo projeto? Eu faria o projeto inicial um pouco melhor, porque muita coisa foi feito de última hora, né? Chegava naquele ponto, caramba, como é que eu vou fazer isso? Aí consertava, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Por mais que a gente tivesse desenhado uma série de coisas antes, ficou difícil prever todas as coisas, né? Mas o feito é melhor que perfeito, então, à medida que a gente ia construindo, a gente ia aprendendo tudo mais. Eu não faria maior hoje, tá certo? Aqui ela está um pouco caída porque eu não... a mesa, porque eu não coloquei a corrente do outro lado, né? Mas ela fica bem retinha, tudo com nível, tudo mais. Eu não faria ela maior, porque eu acho que maior você começa a ter outros problemas, né? Então aqui a gente já tem um vão aí de 2 metros. Nós temos caibro de casa aqui embaixo, tá? Esses caibros nós também encontramos por aí, tinha um pouco embaixo da casa. Um dia tinha um leve entulho na rua, cheio de caibro usado, e a gente pegou, limpou, tiramos aquilo que tinha cupim e reutilizamos, tá? Então eu não faria maior, porque daria mais trabalho estabilizar isso tudo. Talvez, se dinheiro não fosse o problema, eu faria, em vez de com madeira roliça, eu faria tudo com madeira quadrada, tá certo? E lembrando que se valor, dinheiro não fosse um problema, tá? Porque é muito mais fácil de trabalhar, e eu também faria com um pouco mais de maquinário, né? Teria uma serra circular, mas como era para passar o tempo, então não importava quanto tempo a gente ficasse cortando, o importante era finalizar, tá? Então o telhado acabou ficando dessa maneira, com aquelas... não é exatamente uma tesoura, né? Mas acaba lembrando algum tipo de tesoura. Então ela está apoiada para fora, então ela não vai cair para frente. Ela está apoiada aqui para os lados e está apoiada aqui também. Então está bastante firme esse telhado, tá? E a gente resolveu fazer dessa maneira também, bem firme, botando bastante pregos bons, né? Porque são crianças que brincam aqui dentro, né? E aí, crianças, a gente aqui, a última coisa que a gente gostaria realmente é que isso aqui se tornasse um pesadelo e alguém acabasse, que o Senhor nos livre, que Deus nos livre, alguém perdendo a vida com uma brincadeira, né? Isso aqui foi realmente para passar o tempo.
No mais era isso, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se vocês gostam de cabanas, gostam de construções, aqui nós temos um balanço, nós vamos fazer um vídeo uma hora dessa também. Estamos finalizando um banco ali atrás, tá certo? Temos várias coisas que a gente já fez aqui e a gente improvisa no nosso quintal, então acaba sendo algo bem bacana. Se você gosta disso, por favor, considere se inscrever no nosso canal. Comente aí embaixo, diga o que você faria numa cabana diferente. Se você já fez uma também, coloca para nós, tá certo? Vamos tentar colocar bastante conteúdo legal aqui e contar um pouquinho de como a gente faz as coisas, tá bom? Então se inscreva aí, ative o sininho e inspire outras pessoas, porque acima de tudo esse projeto ele foi feito para nos inspirar. Eu espero que, se você tiver aí, vamos considerar num terreno de, considerando esse espaço aqui do lado, se você tiver um espaço aí de uns 5 metros por 4, 5 metros, assim, 5 por 5, você já consegue fazer uma cabana muito legal, muito 10, com pouco recurso. Eu tenho certeza que seus filhos vão gostar, tá certo? Não se prenda, mas meu filho só tem 4 anos. Meu amigo, meu filho tem 6 anos e a gente fez isso aqui juntos, 100% juntos. E a gente já fez vários outros projetos juntos. Então, não acho que seu filho precisa ter 10, 15 anos para fazer junto com você. Aproveite desde o começo, tá bom? Sugestões, escreva nos comentários. Valeu, um grande abraço, até a próxima.